Então, voltamos. Cadê a Jéssica? Ah, ela está girando a região e tem mais cultura dentro do Itaipava e arredores. Estamos na casa La Grande Vallée, localizada em Itaipava, também conhecida como Casa do Pequeno Príncipe. Estamos com José Augusto, que é proprietário da casa, e ele vai compartilhar um pouco conosco a história do Pequeno Príncipe e a história dessa casa, por que essa casa se relaciona com o livro. Seja bem-vindo, José. Obrigado, Jéssica. Então, essa casa, na verdade, era uma fazenda, tá? E aqui era a sede dessa fazenda, tá? E no passado, né, ela foi propriedade de um francês chamado Marcel Reyne. Ele era piloto da aviação francesa, da Aéropostale, e evidentemente ele tinha os seus camaradas pilotos, né? Esses cavaleiros do céu que voavam em monomotores, equipamentos aéreos extremamente frágeis, né? Que caíam constantemente, né? Tinham quedas assim, só para ter uma ideia, cada 6 voos um não chegaria ao destino, enfim. E eles vão fazer a expansão da Aeropostale da França, passando pela Espanha, África, e chegam ao Brasil. E essa chegada ao Brasil é extremamente narrada pelas dificuldades, a travessia do Atlântico, enfim, esses aviõezinhos frágeis, né? E havia aqui no Campos Afonso, né, uma das grandes escalas deles. Eram 11 escalas no Brasil, e no Campos Afonso, no Rio de Janeiro, havia a escala, vamos dizer assim, fundamentada por causa na época, Rio de Janeiro, Distrito Federal, talvez o primeiro aeródromo que o Brasil teve, aqui embaixo, perto de Deodoro, Marechal Hermes, e o Marcel Reyne sobe a serra, tá? Eu não sei se eu citei o nome dele, o proprietário era o Marcel Reyne. Ele sobe a serra, naquela época ainda de trem, Maria Fumaça, Leopoldina, e aqui chegando, era a Fazenda São José, ele se encanta, ele compra a fazenda, tá? E passa a denominá-la de La Grande Vallée, né? E ele traz para cá, tá, os seus camaradas pilotos, tá? Dentre eles, o mais, vamos dizer assim, não mais importante como piloto, mas o único que era realmente chamado depois, quando editado o livro Pequeno Príncipe, o poeta aviador, que era o Antoine de Saint-Exupéry, né? Então eles vinham para cá para os seus descansos, ficavam meses fora das suas casas, suas namoradas, seus amigos, né? Porque não era fácil, você tinha que ter os seus descansos de navio, 15 dias para ir à Europa, voltar em 15, e então eles ficavam aqui 3 meses, no mínimo, né? E aqui em Itaipava vira, vamos dizer assim, dito por muitos, não existia a Disneylândia, mas a gente considera assim como se fosse a Disneylândia deles. A felicidade que eles tinham para vir aqui e ficar aqui no máximo 2 noites, né, com eletrolas que a gente chamava de gramofones manuais, queijos, vinhos franceses, e eles mudam de rota 3 anos depois e vão para outras rotas, fica aqui ainda no Brasil
o Exupéry. Eram 4 pilotos, basicamente, os mais consagrados, que era o Marcel Rennes, que era o dono da casa, Saint-Exupéry, o Jean Mermoz e o Henri Guillaumet. A Aeropostal tem a expansão para Buenos Aires, e nesse período de crescimento da empresa, a evolução das linhas aéreas, enfim, era muito forte. E, evidentemente, eles deixam um legado aqui na região, porque, naquele momento, ninguém sabia quem era Antoine de Saint-Exupéry. O livro O Pequeno Príncipe que verdadeiramente o consagra, embora ele tenha tido outros livros antecedentes. Quais foram? Ele teve o Correio Sul, ele teve o Voo Noturno, que ganha o maior prêmio da literatura francesa. Ele escreve Terra dos Homens e o penúltimo livro dele, O Piloto de Guerra. E o Pequeno Príncipe é escrito já no início da década de 40, né, em 41, 42, é editado em 44, 43 para 44, quando ele vem a ter um acidente aéreo, né, ele foi interceptado por um avião nazista, né, o piloto de um avião, um equipamento, e extermina esse avião, que ele estava no seu 5º voo, né, durante a guerra, na costa da França, né? E com isso, é evidente, o livro Pequeno Príncipe é escrito, o livro é editado e começa a ter a consagração, né, como o livro mais lido, foi o livro das misses, e o mundo inteiro, mais de 300 edições, várias línguas, dialetos, né? E, evidentemente, você quer saber por que eu aqui e a casa comigo, né? Pois bem, esse Marcel Rennes, piloto, Sim. ele, quando a empresa o transfere para outras rotas, enfim, ele vende a propriedade. Ele vende a fazenda e o sócio do meu pai adquire a fazenda, tá? E mantém o nome, tá? E aqui era um loteamento, ele faz um loteamento, né? E papai compra a sede da fazenda, que é essa que você está aqui comigo, né? E com isso mais ou menos em 1934, 35, por aí, a coisa evolui, o livro é editado, o livro se consagra, e já na década de 50, né, o livro é muito citado pelas misses. Papai conhecia muito as histórias, né? Papai lia muito, né? E ele conhecia as histórias dos livros que ele havia publicado. O Pequeno Príncipe não era a melhor programação de leitura dele, mas lógico, meus irmãos mais velhos, enfim, minha irmã Tenejazinho, 15 anos, começa a ler o livro, né? E aí ele desenvolve aqui com pessoas, ainda muito poucas pessoas aqui da região, e ele faz uma pracinha chamada Praça do Pequeno Príncipe, e uma fonte com os dizeres, né, de uma cena, de uma parte do livro, né, onde ele tem um acidente aéreo no deserto, né, e ele cita como existe um poço em algum lugar do deserto. O significado de dar-se a esperança de que ele seria encontrado depois de 3 dias, sem comida, sem água, tomava água do radiador do avião, ele acumulava água do orvalho que caía no paraquedas. Não era o paraquedas que ele teria se salvado, não, mas a razão, talvez por uma emergência ele pudesse ter usado, mas não usou, e ali ele tomava aquela água totalmente contaminada, química, né? E aí, evidentemente, eu fui crescendo, eu era o caçula da família, enfim, e chegou um dia, né, que eu acabei adquirindo a propriedade dos meus irmãos, e aqui fiz esse projeto, né, um projeto primeiro para crianças, tá? É um projeto voltado para as escolas, enfim, que aqui eu falo dos personagens significativos do livro, o milionário, o vaidoso, o bêbado, e eu conto muito esse lado lúdico do livro, né? E, logicamente, eu não ia ficar só com a história para
às crianças, né? Eu fiz também uma história voltada para toda essa saga, todo esse crescimento da aviação mundial. Eu vou até Ícaro, eu passo pelo Leonardo da Vinci, eu começo pelas locomotivas, a comunicação no século XIX, os aerostatos, que a gente chama vulgarmente de balões, a utilização deles na guerra, até a Latécoère ser criada, e ela, antes disso, os aviãozinhos já em 1914 para 18 começam a ser utilizados na guerra. Isso tudo eu conto até o momento que a empresa é criada, e aí temos então o avanço da aeronáutica. Naquela época não havia cartas aéreas, não havia Ministério da Aeronáutica, não havia engenheiro aeronáutico. Os aviões eram construídos, desenhava-se, fazia-se o layout, botava um motorzinho de automóvel, né, nele, vamos voar. E eles se espatifavam, eles caíam com uma facilidade incrível. Não havia aeroporto, não havia nem aeródromo, que era menor, menos significativo do que um aeroporto. Havia campos de futebol, várzeas, areias duras, como a de Santos, e os aviõezinhos caíam muito. E morriam muitos pilotos, muitos. Os brasileiros, lógico, se aproveitaram muito dos ensinamentos dos franceses para receberem lá na França a palavra, a habilitação dos pilotos, que é a palavra francesa, brevet. Estamos falando de uma época onde a França era, vamos dizer assim, muito significativa na humanidade, né? Não tinha Inglaterra, não tinha Estados Unidos. A França era cultura, era moda, era arquitetura, eram as invenções, né? A medicina. Não é à toa, Santos Dumont foi estudar em Paris, né? Não é à toa que nosso patrono da aviação, Santos Dumont, né? Ele foi para a França estudar em Paris, né? E enviado pelo pai. Não é à toa que nosso D. Pedro II, em seu exílio, ele escolhe morar com sua família também na França, né? Então, tem um significado muito grande, aquele momento, a França no desenvolvimento de cultura, de arte, tudo que possamos, invenções, enfim. E essa casa aqui, com esse projeto que eu faço para criança, né, eu falo muito sobre o lado lúdico dos personagens, repetindo, e para os adultos essa história que eu conto, e eu aqui tenho. As pessoas vêm, ou vêm em micro-ônibus de colégio, ou vêm em excursões do Rio de Janeiro, e várias partes também, não é só do Brasil, nós temos pessoas do exterior que nos visitam toda semana. Essa semana tivemos muitos colombianos, tivemos consuleza, que esteve aqui de uma cidade na França que eu não me lembro qual, tivemos também o embaixador da Ucrânia, o embaixador isso que eu estou falando nesse mês de outubro, né? Da Armênia, né? E temos também muitos brasileiros, São Paulo, Paraná, muito do Rio Grande do Norte, temos o interior de São Paulo, muita coisa de interior de São Paulo, e do estado do Rio. E bacana que nós estamos também agora começando, incrível, né? A sermos reconhecidos pela cidade de Petrópolis. Eu tenho recebido muitos visitantes aqui dos nossos distritos, né? Pessoas que vêm da Posse, pessoas que vêm de Correias, né? E do próprio centro histórico do primeiro distrito, que é o de Petrópolis mesmo. E isso é muito bacana, porque nós estamos trazendo, nós somos arredores do centro histórico. As pessoas costumam vir para Petrópolis, tá? E ficar um bate-volta. Vão, descem, gastam seu almoço e mais nada. Compram uma besteirinha qualquer, uma coisinha, e vai embora, né? E eu fico um pouco, de certa forma, orgulhoso pelo reconhecimento que a gente tem tido, porque nós estamos fazendo o turista, né? Quantos que vêm aqui direto, tá? Do centro histórico para passar mais uma noite. Ou seja, então é dinheiro novo entrando em nossa cidade, tá? É dinheiro novo porque ele vai ficar mais uma hospedagem, mais uma noite, ele vai almoçar mais uma vez, ele vai ter outras comprinhas, ele vai a uma cervejaria, ele vai a Brejal, ele vai a Secretário, e ele vai gastar dinheiro. E nós somos uma cidade
com a vocação. Já tivemos a vocação industrial da área têxtil, hoje não temos mais a área têxtil, assim como significância, mas temos o quê? A nossa vocação turística. E é uma coisa que eu coloco muito aqui e que eu acho que tem que ser mais observado. Tá? Nós temos que dar mais ensinamentos educacionais de base a todos os nossos filhos, nossas crianças que moram aqui na região de Petrópolis. Nós temos que ter no currículo, tá? Contarmos a história, não só a história da nossa cidade, mas darmos educação turística para esse pessoal. Como receber um turista, como informar, quais são as características, onde é que está uma determinada atração, enfim. Isso eu acho fundamental. Não adianta só nós termos os monumentos, os museus, as casas históricas. Eu não sou museu, eu sou uma casa histórica, tá? E eu acho que é muito importante que nossos governantes tenham o cuidado no lado educacional dos nossos filhos da terra, filhos de Petrópolis. Né? Nós somos a cidade imperial de Petrópolis, nós temos orgulho de sermos uma cidade, sem ser capital, favorecida pela cultura que carregamos dos nossos imigrantes, né? Dos primórdios dos alemães, os italianos, os japoneses, né? Enfim, nós temos os portugueses, lógico, claro, evidente. Então eu fico muito agradecido por me dar essa oportunidade de eu poder falar um pouco e estimular e um pouco disso que eu estou falando, e convido a quem tiver interesse. Nós temos todo um lado de recepção, acessibilidade, nós temos as visitas são feitas com hora marcada. Eu não digo que são visitas, são pessoas que vêm para assistir uma apresentação, que eu faço questão de ser a pessoa que apresenta, porque eu conheço toda essa história. Eu me ligo muito com a família do Saint-Exupéry, não a família, mas a Associação, é uma associação do Saint-Exupéry, e com a Associação Memória da Aeropostale, que o francês ou o europeu leva muito a sério a sua história. E é bacana que a gente copie um pouco deles aqui na La Grande Vallée. Bem, José, eu gostaria de te agradecer por me receber aqui na Casa La Grande Vallée. É muito bom conhecer um pouco dessa história. Espero vir aqui desfrutar desse ambiente lindo junto com os meus filhos, que tiveram o prazer de conhecer um pouco da história do Pequeno Príncipe e vivenciar um pouco do que aqui você apresenta constantemente lá na Casa Itaboraí, no Valparaíso, na exposição que teve. Então, foi um prazer conhecer um pouco lá. Eu tenho certeza que eu vou trazer as crianças aqui para curtir. E eu deixo o convite para o público de casa para vir a Itaipava. Para você que conhece um pouco da história, vem aqui se aprofundar, conhecer a parte da história da aviação também, porque tem muito conteúdo riquíssimo que o José pode compartilhar com vocês. Vamos